deviam fechar. Amém? O Evangelho devia estar a espalhar-se cada vez mais e mais. Amém? Meditem também sobre a servidão que transparece nos noticiários. As vítimas do álcool. Ouvimos agora de uma mãe que esfaqueou um jovem, um filho de 16 anos. Pensem só no que está a passar no nosso dia a dia. Nas vítimas do álcool, das drogas, de sexo ilícito, do homossexualismo. Nunca houve tanto, nunca se falou tanto, nunca se viu tanto como hoje em dia. Nas falsas religiões, nas feitiçarias que continuam aí. Nós pensamos, parece que não se fala muito, mas elas estão a crescer. Nas riquezas adquiridas através de corrupção, governos corruptos. Nós vemos cada vez mais as pessoas mais agarradas ao materialismo. Então, enfim, tanta coisa. E nós precisamos mesmo de Jesus. Este mundo precisa cada vez mais de Jesus e das boas novas da salvação. Jesus diz em Marcos 16, verso 17, o Senhor Jesus diz que até no seu nome nós expulsaríamos demónios. O Espírito Santo, deixa-me dizer, é o único que tem poder sobre a terra para destruir qualquer poder satânico. É só o Espírito Santo. Amém? E Jesus oferece-nos esse poder, essa unção que irá despedaçar jugos. O Senhor Jesus oferece-nos esse poder. Jesus foi ungido para, como diz em Isaías, não é? Para restaurar a vista aos cegos. Mas em Lucas 4, do verso 18 a 19, vamos ler, diz que ele veio restaurar a vista aos cegos. E quando fala vista aos cegos, não está a falar só vista aos cegos física, uma cura física, está a falar de uma cura espiritual também, algo espiritual. Ok? Note que diz assim, a promulgar a época da graça do Senhor, era o verso 18 e 19, 18, o antes. O Espírito do Senhor está sobre mim, nota Jesus a dizer, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E depois então aqui é o 19. A promulgar a época da graça do Senhor. Então nós vimos, então Jesus veio para dar vista, restaurar a vista aos cegos. Este mundo está cego, está tão agarrado ao materialismo, às coisas do mundo. E Deus quer quebrar essa cegueira e precisa de nós. Deus agora usa-nos a nós. Nós somos instrumentos aqui para tocar vidas. Amém? Nós somos estes instrumentos. Então, Jesus é a resposta para estas formas de cegueira. Outra das grandes missões de Jesus incluía pôr em liberdade os cativos. Né? Pôr em liberdade os cativos. Há muitas pessoas que... Desculpem. Há muitas pessoas cativas de tantas coisas, de vícios. Nunca se viu agora falar de tantos vícios, então, especialmente a nível de internet. As pessoas estão viciadas em pornografia, porque há tanto disso na internet, infelizmente. As nossas crianças estão a ser viciadas em jogos como nunca antes. Então Jesus veio para dar liberdade e nós precisamos fluir nessa liberdade, mostrar às pessoas que precisam ser livres desses vícios, dessas coisas, porque isso como é que se diz, enfraquece-nos e adoece-nos essas coisas, adoece-nos. Amém? A opressão corrói todas as nações e ela só será neutralizada pelo poder de Deus. O opressor deste mundo só pode ser derrotado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só. Eis a razão pela qual o nosso testemunho a favor de Jesus Cristo requer a unção do Espírito Santo, requer o seu poder, requer a unção e o poder de Deus. E então, uma das missões de Jesus era o de anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Anunciar esse ano. Então, esse seria um tempo de graça, que é o tempo que nós estamos a viver. Jesus veio até nós, trouxe a salvação, amém? Liberou a graça, amém? Trouxe a salvação, liberou a graça para toda a humanidade. Não é só para alguns, é para todos, mas nem todos querem receber isso.
Nem todos aceitam receber. Preferem agarrar-se a religiões, preferem se agarrar a idolatrias e outras coisas do que se agarrar àquilo que Ele dá livremente. Amém? Vamos ver algumas coisas que o Espírito Santo disse que seriam cumpridas a favor dos crentes à medida que o tempo do fim, e nós estamos nos tempos do fim. Amém? À medida que o tempo do fim se ia aproximando. Atos 3... do Novo Testamento, depois iremos ver o Velho Testamento. Atos 3, versos 19 a 21 diz o seguinte. Atos 3, 19 a 21 diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. Ou seja, Jesus já veio, não é? Já vindo, mas Ele precisa vir outra vez para vir nos buscar. É necessário que Jesus permaneça no céu, note, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Então, Jesus está no céu, está só à espera que as coisas se cumpram aqui na terra para Ele vir, amém? Para vir trazer o tempo de refrigério. Para vir trazer um tempo de refrigério, amém? Pela presença dEle. O Espírito Santo, como eu digo, profetizou o que havia sido predito pelos profetas, que seria cumprido, então, que isto seria cumprido, como vimos aqui, antes da segunda vinda de Jesus à Terra. Assim, o que Isaías 35 nos vai falar é uma sombra daquilo que receberíamos na dispensação da graça. Ou seja, Isaías já profetizou, Deus já profetizou através de Isaías o que ia acontecer no tempo da graça. Ok? Estamos agora a andar, por assim dizer, né, na substância daquilo que os profetas do Antigo Testamento previram e viram. Isaías, vamos então ver, Isaías 35, o verso 1 e o verso 2. Eu vou ler vários versos, mas em vez de ler tudo seguido, vou lendo aos poucos, né? Mas vamos ficar no Isaías 35, amém? Então diz assim, verso 1 diz assim: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Desculpem. Verso 2. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Sharon. Desculpem. Eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, o esplendor do nosso Deus. Eles verão, o meu diz de uma maneira talvez um pouco diferente, diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também exultará de alegria, amém? E a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sharon. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Ou seja, este está aqui a falar sobre o deserto em Israel. E falar sobre o deserto em Israel é falar de uma terra que era muito seca, que é muito árida, que tem escorpiões. Eu estive lá, por isso eu sei de algumas áreas, amém? Tem escorpiões, tem serpentes, tem seca, tem morte, amém? Então, deserto também simboliza o crente que está a viver numa seca espiritual. E hoje em dia há muitos crentes que, embora haja muitas pregações, muitas ministrações, principalmente da internet, há muitos crentes que estão em seca, estão a ficar ressequidos, estão a ficar frios em relação às coisas de Deus, ok? Então estão a viver numa seca espiritual porque estão envolvidos em más companhias, estão envolvidos em coisas mundanas, ok? Em más influências, e isso contamina as suas vidas, amém? Contamina. E como é que uma vida de bênçãos pode ser transmitida num lugar deserto e num lugar estéril, num lugar seco e estéril? Como é que pode?
Então, Isaías disse, abundantemente nesse deserto, esse deserto florescerá, ok? E a glória do Líbano lhe será dada, ok? Ou seja, Isaías estava a predizer uma nova atmosfera, um novo ambiente, dominado pela presença de Deus. Deus iria estar naquele deserto, iria trazer vida, vida nova, ok? Uma vida espiritual, como é que se diz? Um refrigério na vida espiritual, ok? Fala também sobre a excelência que nós lemos, a excelência de Carmelo e Saron. O vale de Saron, em Israel, é o vale mais fértil do Oriente Médio. É o vale mais fértil. Amém? É um território de excelente produção agrícola, bem como tem as mais belas flores lá, as mais belas flores. E em Isaías estava-se a referir a novas revelações que nós iríamos, como crentes de Deus, Deus iria trazer um refrigério sobre o seu povo e nós iríamos ter umas novas revelações sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o carácter de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, e nós iríamos florescer, ou seja, em lugar que nós passássemos, as pessoas iriam ver a glória de Deus em nós, em outras palavras, ok? Então, note que diz, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Aonde? Em nós. As pessoas irão ver em nós. E isso está-se a referir que vai vir uma unção sobre nós nos últimos tempos, que as pessoas vão ver que realmente há um Deus. Há um Deus que reina, há um Deus que governa, amém? Então está-se a referir também a uma nova visão da glória de Deus que nós vamos ter. Deus vai abrir os olhos de muitos crentes e nós vamos ter visões. Nós sabemos, tenho recebido vídeos de pessoas nos países árabes. Os árabes estão a ter visões de Deus, estão a ter visitação de Deus. Ok? Eles estão a deixar, amém? Estão a deixar o budismo, estão a deixar essas coisas todas e estão-se a virar, estão a deixar o Corão, estão-se a virar para Deus, amém? Então, vão dar, note que eles verão a glória do Senhor, a excelência de Deus. Nós próprios vamos ter visões de Deus como nunca tivemos, amém? Deus prediz isso em Joel. Que os nossos filhos profetizariam, nós teríamos visões. Deus prometeu isso, amém? Eu não sei se vocês se lembram, eu já falei aqui durante este ensino, lembram-se de Moisés ter pedido para ver a glória de Deus? E está em Êxodos 33, não vamos ler por falta de tempo, nós já falamos sobre isso. E depois em Êxodos 34, ele viu a glória de Deus. E ele viu que a glória de Deus era a misericórdia de Deus, era o caráter de Deus, era a pessoa de Deus. Deus mostrou-se a Moisés pelo seu caráter, por aquilo que ele fazia, não pela sua própria pessoa. Estão a entender? Então, aquilo que Deus revelou os seus atributos a Moisés, ok? E em outras palavras, o que Isaías está a dizer aqui também para nós é que nós iríamos receber, tal como Moisés recebeu aquela visão nova, aquela revelação nova de quem era Deus, amém? Nós vamos também receber uma visão nova de como Deus opera, de como Deus é para nós, o que realmente é Deus, amém? E vamos receber uma visão nova. A intenção, então, do Senhor é por ver uma nova atmosfera. Deus quer trazer uma atmosfera. Deus não quer que a igreja esteja no mesmo, desculpem dizer assim, no mesmo rem-rem, todos os tempos, a fazer sempre as mesmas coisas. Deus quer trazer algo novo. Quer trazer algo novo. E sabe, esse algo novo começa conosco. Não começa só com as pessoas, começa com a igreja em si. Quem é a igreja? Somos todos nós. Começa com a igreja, com todos nós. Ok? Começa conosco. E quando começa conosco, nós vamos sair de qualquer secura espiritual, de qualquer apatia que nós possamos ter, de qualquer indiferença, de qualquer frieza. Deus vai quebrar isso. Ou nós continuamos com Deus, firmes com Deus, ou então ficamos para trás. Ou então vamos ficar para trás, e ninguém quer ficar para trás, pois não? Por quê? Porque Isaías 35, verso 3 e 4, vamos continuar a ler Isaías, diz assim, 3 e 4, diz assim: fortalecei, pois, as mãos
as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. A minha diz, confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele virá e vos salvará. Ou seja, Deus está a dizer, vai vir um tempo que Deus vai confortar o abatido, o cansado. Amém? Nós às vezes dizemos, Senhor, estamos tão cansados desta vida, destas opressões, de tudo. Nós somos humanos, não é? E nós cansamos. Então, e Deus diz que vai chegar uma altura que Ele vai dizer, esforça-te, não temas, eu vou restaurar as tuas forças, vou trazer novo vigor, vou trazer nova energia. Amém? Ou seja, também, em outras palavras, o que o Isaías estava a dizer, que vai haver um grande evangelismo, vai haver um evangelismo a nível mundial como nunca houve antes. Aqueles que tiverem sido transformados nesta nova atmosfera, amém, de Deus, amém, nesta nova visão que Deus nos vai dar, amém, essas mesmas pessoas que vão ter essa nova visão de Deus, do amor de Deus, da graça, do poder de Deus, amém, vão fortalecer aqueles que estão cansados, abatidos, oprimidos, amém, eles vão levar as boas novas, amém, diga então assim comigo, Deus está a falar de mim, amém, Deus está a falar para nós, está a falar de nós. Deus quer que a gente fortaleça o cansado, o abatido, os que estão com as suas pernas fracas, abatidas, porque não sabem que caminho é que vão andar, não sabem. É só um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, esta profecia, embora tivesse sido dada à nação de Israel, é para todos nós hoje. Amém? Porque nós hoje somos o Israel de Deus. Então é para todos nós hoje. Por vezes parece que tudo à nossa volta é deserto, verdade ou não? Parece que tudo à nossa volta é deserto. Mas Deus irá fazer brotar vida nesse deserto. Deus vai fazer brotar vida neste deserto. E nós iremos ficar tão ansiosos por voltar a querer ir a evangelizar. Vocês lembram-se? E eu penso tanto nisso. E eu às vezes digo, ai meu Deus, Senhor, quando eu aceitei Jesus, eu ia por todo lado, eu falava com toda a gente, trazia tanta gente à salvação, amém? Agora, pronto, estou numa outra chamada de Deus, mas é verdade, vamos olhar para nós, quando nós aceitamos Jesus não fazíamos tantas coisas, e agora o que é que andamos a fazer? Há quanto tempo não trazemos uma alma para Jesus? Deus tem me perguntado isto vezes até vezes, pergunta à igreja há quanto tempo é que eles não trazem uma alma para Jesus? E dói ouvir isto. Dói ou não dói? Deus, sabem, quando nós tivemos uma visão uma visão diferente de Deus, daquilo que Ele é, do amor que Ele tem pelas pessoas, porque Deus não quer que ninguém pereça. Se isto são os sinais do fim, entendam o coração de Deus. Deus quer que o maior número possível de almas seja salva. E Ele está a contar connosco para que elas não vão parar o inferno. Inferno existe. Há quem diga que não existe, mas o inferno existe. Inferno é separação de Deus. Outro resultado desse deserto é que ele seria transformado em jardim. Veja o verso 5 e o verso 6 de Isaías. Versos 5 e 6 de Isaías 35. Continuamos em Isaías 35. Então se abrirão os olhos dos cegos, amém, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Águas arrebentarão no deserto. Ou seja, o poder sobrenatural de Deus será liberto de tal maneira na área deserta, seca, parece que não dá nada, e irá dar lugar a curas físicas, a curas espirituais, a milagres e a maravilhas. Vai acontecer coisas incríveis. O coxo vai saltar, amém, o cego vai ver, o surdo vai ouvir. Coisas incríveis vão acontecer, amém. E nós não devemos ser céticos acerca da disposição de Deus em se mover dessa forma.
Amém? No meio do seu povo. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando Deus disse para o povo sair da escravidão do Egito, a Bíblia diz em Salmos 105, se eu não estou... 37, Salmo 105, verso 37, diz que nenhum saiu dentre as tribos de Israel, não houve um só enfermo, nenhum saiu enfermo. Amém? Quando saíram do deserto, nenhum saiu enfermo. Eles andaram pelo deserto 40 anos, amém? Amém? 40 anos sem nenhum estar enfermo. Amém? Eles cresciam, os sapatos cresciam juntamente com os seus pés. As roupas cresciam juntamente conforme eles cresciam. Deus fez milagres e maravilhas. Deus sustentou. E Deus vai fazer coisas incríveis acontecer antes da última vinda de Jesus. Desta próxima vinda de Jesus. Amém? E isto que Deus disse, que não houve um só enfermo, nós vamos ver pessoas a ser curadas milagrosamente, incrivelmente. Deus vai começar a fazer milagres como nunca fez. E note, se no Antigo Testamento isto era uma declaração de saúde divina, amém? Era uma declaração de saúde divina para o povo e não somente cura divina. Notem que se Deus no Antigo Testamento, debaixo da lei mosaica, amém? Curou a todos e fez com que nenhum saísse enfermo do Egito, amém? Quanto mais Ele não vai fazer agora debaixo da dispensação da graça. Quanto mais, amém? Sendo que Jesus viveu e operou sobre a dispensação da lei, e a Bíblia diz que Jesus curava a todos os enfermos, amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, amém? E com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos, amém? Curando a todos. Então, assim, quanto mais, muito maior será o número de curas sobre a dispensação da graça. Sabe por quê? Porque Deus não vai estar limitado a só uma pessoa. Ele vai ter milhões de pessoas, milhões de crentes, amém? Milhões e milhares, milhões e milhões e trilhões, amém? Quanto, sei lá, o número, amém? De crentes que vão proclamar as boas novas, que vão estar debaixo da sua unção, vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Por isso não estranhem que Isaías tenha profetizado que o nosso deserto será transformado num belo vale. E que Deus faria curas milagrosas durante este período, vai ser um período grande de evangelismo. Jesus tem que vir buscar a sua igreja. E ele, para vir buscar, ele quer levar o maior número possível de pessoas. Por isso, irmãos, nós precisamos mais do que nunca nos agarrarmos a Deus e tentar levar toda a nossa família para Cristo. Amém? Isaías 35, agora o verso 7, continuando, diz assim: e a terra seca se transformará. Isaías 35, 7 diz assim: a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. Em mananciais de águas, note, é uma nova e poderosa unção que vai fluir de nós. Como diz João 7, o verso 38, sabe o que é que diz? João 7, 38 diz assim: quem crer em mim, Jesus a dizer, quem crer em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas, amém? Ou seja, vai ser um poderoso enchimento do Espírito que vai vir sobre nós, sobre as nossas vidas. Vai ser um poderoso enchimento do Espírito, amém? O mover do Espírito Santo nestes dias tem lugar por nosso intermédio. Vai ser por nosso intermédio. Sabem, tanto em Joel 2, o verso 28, Cláudia, pode expor. Joel 2, 28. Eu não apontei aqui, mas diz assim: então, depois destes dias, note, Deus a falar através de Joel: derramarei do meu ruach, ou seja, do meu espírito, né, sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão. Grandes coisas vão acontecer, profetizados já por Joel. E esta mesma profecia está em Atos 2,17, que isto iria acontecer nos nossos dias. Amém? Deus não diz que o Espírito Santo seria conhecido só da parte como Deus o Pai e Deus o Filho, mas que ele seria visto e fluiria através do nosso intermédio, através de nós. Deus quer nos usar numa nova unção. Nós precisamos dessa unção. Precisamos, amém? Precisamos
Há tanta gente enferma, de tanto tipo. Parece que há cada vez mais enfermidades. Deus quer usar as nossas mãos para serem postas sobre os enfermos e eles serem sarados. Outro resultado dessa transformação está em Isaías 35, 7, mas o verso B, a parte B, né? A parte de baixo do 7, que eu há bocado não li toda, e diz assim, não está a andar? Eu leio aqui. E diz assim, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva, canas e juncos. Ou seja, Deus vai livrar o seu povo de toda e qualquer influência demoníaca. Demoníaca. Ou seja, os chacais refere-se a demónios que vêm, que entram para roubar ou empobrecer as casas, os lares das famílias, para roubar a paz dos lares das famílias, amém, dos casais, para trazer divórcio. Deus vai trazer mudança, vai destruir, eles vão ser destruídos. Vão ser destruídos. Note, nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Ok? Vai crescer algo, amém? Eles serão recuperados. A santidade fará parte do corpo de Cristo. Em Isaías 35, verso 8, agora diz assim, ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. E quem é que daqui é do caminho? Somos nós. Amém? Somos do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Amém? Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Nós vemos isso. As pessoas não estão a querer seguir Jesus. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o único que nos leva ao Pai. Nenhum outro nos leva ao Pai. Então, e nós vemos que santidade será predominante. Deus diz, sede santos porque eu sou. Ou seja, separem-se do pecado, separem-se dessas coisas do mundo que só vos fazem, das religiões, de idolatria, separem-se dessas coisas, amém? Os crentes, e note, a Bíblia diz no verso 9 a seguir que os crentes deixarão de andar a saltar de um lado para o outro, deixarão de ser plantações de vasos para serem árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dão o seu fruto, como diz Salmos 1, ok? E o resultado disso vai-se ver no verso 9 de Isaías 35. O verso 9 diz assim, ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só, note, só os remidos andarão por ele. E quem daqui foi remido por Jesus? Fomos nós. Só naquele caminho, ou seja, só com Jesus andaremos nós. Amém? Não haverá demónios, não haverá fera, não haverá coisa alguma que se possa levantar contra nós. Amém? E finalmente o verso 10 diz, todos quantos Yahvé resgatou, voltarão. Né? Ou todos quantos Deus resgatou, voltarão. Entrarão em Sião, que é Sião, com hinos de júbilo. Duradoura felicidade coroará sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o lamento cessarão completamente. A minha diz, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza. Nota, a tristeza fugirá e o gemido desaparecerá. Amém? Eu acredito que isto retrata o arrebatamento da igreja. Amém? Momentos antes do Senhor arrebatar a igreja. Amém? Pois só então, quando tivermos saído deste mundo, poderá fugir de nós a tristeza, a dor, amém, o gemido. Amém? Só porque igual daqui tivermos, a gente está sempre, há sempre uns gemidos. Amém? Jesus diz em João 14, 12, diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, note, Deus está a falar conosco, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Porque eu vou para o meu Pai. Note, Jesus dá-nos aqui uma certeza, que as obras que nós faremos serão maiores do que aquelas que Ele fez. E para ser maiores, quer dizer, vai ser maiores em número.
Porque não vai ser só ele a fazer, vão ser muitos a fazer. Muitos a fazer as obras que ele fez, por isso as obras vão ser muito maiores, amém? E no início eu não compreendia esta declaração do Senhor e pensava, o que é que pode ser maior do que aquilo que Jesus fez? Deixem-me dizer, aquele que foi capaz de ressuscitar Lázaro e curar cegos, acalmar o mar, ele não diz aquilo que nós muitas vezes dizemos. Eu era uma pecadora, eu sou cega, oprimida. Não, o pecado jamais manchou o Filho de Deus. Jamais entrou na vida do Filho de Deus. Ele é o único ser a viver neste mundo numa vida perfeita e sem pecado. Foi o único. Por isso, nós podemos pôr-nos agora de pé diante deste mundo de trevas e dizer, olhem o que Deus fez em mim. Vejam o que Jesus Cristo fez de mim. O que é que Jesus fez de mim? Não mais uma pecadora, não mais uma oprimida, cega, não mais alguém das trevas, mas fez de mim uma filha de Deus. Nós somos iguais a Jesus, tal como Ele é, somos nós neste mundo. Uau! Já pensaram nisso? É isso que Ele diz na sua palavra. Amém? Uma nova unção irá descer sobre nós e vai transformar o nosso deserto e nos permitirá então sermos testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Então, estão dispostos a pagar o preço para que o vosso deserto seja transformado? Uma das coisas que a Bíblia assegura sobre essa transformação é que conheceremos o Senhor e ouviremos a sua voz. A sua voz vai se tornar também cada vez mais nítida para nós. Porque será através do conhecimento da sua voz que nós vamos experimentar também mais do seu poder. Porque se nós ouvirmos e nós fluirmos com aquilo que ouvimos dessa voz, nós, para fluirmos no pedido dessa voz, temos que ter uma unção para poder cumprir o que essa voz nos pede. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Porque Atos 1:4 diz que Jesus, tendo ressuscitado, quando ele ressuscitou, ordenou, por exemplo, aos seus apóstolos que eles não se afastassem da cidade, não só ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, no qual Jesus disse, de mim ouvistes. E nós temos que saber que promessa é que Deus nos dá para podermos ir. Temos que conhecer a promessa, assim como os discípulos, eles tiveram que ficar em Jerusalém para cumprir com a promessa, amém, que de Jesus tinham ouvido, amém. Eles tiveram que ter conhecimento da voz do Senhor para poderem receber do poder do Espírito Santo, porque depois, naquele dia, o que é que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre todos os discípulos, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, amém, profetizaram, pregaram. Pedro fez uma pregação incrível, amém, coisas assim aconteceram. Conhecer a voz do Senhor é essencial também para se fluir ou receber unção. Como é que eu posso, por exemplo, cooperar com o Senhor para fazer grandes obras e maravilhas se não ouvir e obedecer ao que Ele me pede? Jesus dizia, antes, quando Ele fazia algum milagre, alguma coisa, Ele dizia, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E nós temos que ouvir e saber fazer aquilo que Jesus nos pede. Amém? Ao reconhecer a voz do Senhor, seremos sensíveis ao Espírito de Deus e Ele nos levará a uma unção de glória e autoridade e a caminhos de grandes manifestações do seu poder. Amém? E então, para a semana, iremos falar como ouvir a voz do Senhor. Amém? E iremos como distinguir e reconhecer a voz do Senhor no meio de tantas outras vozes à nossa volta. Eu já dei uma ministração, aliás, já dei um ensino sobre isso, amém? Mas vamos falar só numa lição um pouquinho para a próxima semana, amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, possa mesmo ter preenchido o coração dos teus filhos e filhas, Senhor, possa mesmo trazer revelação e trazer, Senhor,
uma nova visão daquilo que tu tens para eles, Senhor, e daquilo que tu esperas, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos mesmo esta noite, Senhor Deus, ajuda-nos a nos chegarmos cada vez mais a Ti, Senhor, para podermos ouvir a Tua voz, Senhor, para podermos, Senhor, seguir, Senhor, o verdadeiro caminho que és Tu, Senhor, para podermos, Senhor, andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, porque nós sabemos que o mundo, Senhor, nos alicia com tantas coisas, Senhor, que nós, Senhor, por vezes nos desligamos da Tua vontade e queremos só agarrar a vontade da nossa carne e a vontade do mundo, Senhor. Por isso, Pai, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor Deus, Senhor, a estar sensíveis a Ti, a estar sensíveis ao Teu Espírito, Senhor Deus, Pai, porque nós sabemos, Senhor, se nós queremos vencer neste mundo, Senhor, se nós queremos ganhar as nossas famílias para Cristo, Senhor, se nós queremos ganhar mais almas para Ti, Senhor Deus, se nós queremos fazer, Senhor, sinais e prodígios, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos de conhecer-Te, precisamos, Senhor, do Teu Espírito, da Tua unção e do Teu poder, porque sem Ti nada somos, Senhor, e nada podemos, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, ajuda-nos a ser sensíveis a Ti, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, abre mesmo o nosso entendimento, Senhor, traz mesmo cada vez mais revelação de Ti e da Tua pessoa. Nós Te pedimos para a honra e glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém, amém.